Já estamos de volta com o seu estilo de vida e, como eu disse no início do programa, o nosso bate-papo de hoje é traição e ciúmes. Você pode participar, eu vou repetir o número para você aí de casa mandar a sua pergunta aí. Olha só, 92 código de Manaus, 8136-6669. Você pode mandar sua dúvida, o seu questionamento. Olha, no caso da traição, nós crescemos aprendendo com nossos pais que o amor é incondicional. Nossos pais nos amam, aconteça o que acontecer, e estarão sempre do nosso lado. Aí quando casamos ou formamos um casal, transferimos essa ideia para o nosso parceiro e acreditamos que ele também nos amará incondicionalmente. Mas não é bem assim. Amor de casal, se não for cuidado, acaba. Se não for feito um investimento no relacionamento à base de muito diálogo, cumplicidade e doação ao outro, ele acaba assim. O amor vai murchando, fica minguado, seca e morre. E é por isso que o nosso convidado de hoje é o psicólogo Márcio Gonçalves, que já está aqui com a gente. Bom dia e bem-vindo ao Estilo de Vida. Bom dia, Rosiane. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos começar a nossa entrevista entendendo o que é a infidelidade, a traição. Como é que a gente pode conceituar, né, a traição? Pois é, né, Rosiane, assim, quando a gente fala de infidelidade, né, e traição, a gente pensa assim, na quebra de um contrato, né, na quebra de um acordo feito entre o casal, né, em algum momento em que se escolheu o parceiro, né, porque a gente acaba escolhendo mesmo os parceiros que a gente tem na vida. Então, assim, a infidelidade ocorre quando a quebra desse acordo, desse contrato, que o casal exatamente aí fechou em algum momento da vida. Então, a gente começa a ter, claro, algumas reações, né, do casal em termos de ciúmes, né, em termos de o que vamos fazer agora, será que ainda dá para manter, será que eu vou te perdoar, né, será que dá para a gente continuar juntos? Então, a gente tem que entender assim, que esse é um aspecto e um produto cultural, né? Na realidade, a gente está em frente de uma questão da cultura, né? Como você falou, né? Às vezes a gente aprendeu com os nossos pais que deveríamos ter esse amor incondicional. Mas esse amor incondicional é em relação, por exemplo, a uma relação saudável. Nós, na realidade, buscamos relações saudáveis, né? Relações de confiança que nos estruturem, que nos deixem confortáveis dentro da relação. E aí, claro, é uma questão cultural, de aprendizagem. E a gente está falando muito nessa traição, infidelidade ligada ao outro sexo, né? De repente, marido e mulher, a mulher trai o homem com outro homem, ou o homem trai a mulher, né, com outra mulher. Mas existem vários tipos de infidelidade. A gente está focando no caso aqui da questão mais do homem e da mulher mesmo. Agora, acontece uma traição. É possível resgatar o amor, superar isso, assim, sem deixar aquela ferida aberta que sempre vai estar voltando, acontece qualquer coisa, vai voltar naquele mesmo ponto. Isso é possível, resgatar a relação? Pois é, a gente não tem como fechar, por exemplo, um perfil de casal. Cada casal fechou seus acordos, né? Na realidade, o que a gente tem em vista é que esse casal, por exemplo, dependendo do acordo, dos contratos que ele fechou, ele possa ou não reestabelecer. Às vezes, a traição, a infidelidade, você viu até como uma apimentadinha na relação, né? E aí, por exemplo, o casal já estava esfriando, né? Já estava desvitalizada a relação, aí foi necessária a infidelidade para apimentar. Mas, assim, isso depende muito do casal. Tem casais que não toleram, tem gente que não tolera a infidelidade, que parte para a agressividade mesmo, que não perdoa. E aí, claro, vai depender muito do perfil de cada pessoa. O ser humano não dá para a gente fechar assim como uma caixinha, uma receita pronta, né? Na realidade, não existe. Cada um tem o seu tipo, né? Cada um tem a sua... Claro. Agora, a gente pode dizer, doutor, que existe o sexo feminino ou o sexo masculino trai mais? Existe isso? Na realidade, a literatura nos coloca que o homem, né, trai pelo instinto machista, de macho. Por ser biologicamente, isso é né? Isso. Então, assim, biologicamente o homem sempre vai trair mais que a mulher. E a mulher, na realidade, não trai menos, na realidade. Ela trai tanto quanto o homem. Só que ela justifica a traição dizendo que ela trai porque o homem traiu, ou porque ele não foi o parceiro adequado, né? Ou ele não sustentou dentro da relação aquilo que a satisfizesse. Daí ela parte para a traição. Então, ela justifica a traição feminina porque o homem ou ele traiu ou não correspondeu na relação. Já o homem por instinto, né? Por instinto, exatamente. É isso que a literatura fala, né, em termos de aspectos biológicos ou fatores, né, que estejam aí implicados na questão animal.
Existe até ontem eu estava pesquisando sobre o assunto e vi uma pesquisa que colocou aí os estados, e dividiu o Brasil por regiões e colocou os estados que mais traem e os que menos traem, apareceu o Paraná, ou seja, por lá a coisa, os homens e mulheres traem menos. Existe isso, você falou de uma questão cultural que diferencia de região para região? É uma questão aí de, por exemplo, cultivar valores, né? A questão da moral, a questão da ética, a questão dos princípios, sempre vai ser um ponto muito importante de análise, porque a gente precisa entender que somos seres culturais. Nascemos biológicos, mas nos tornamos culturais. Por quê? Por causa das diferentes interações do cotidiano, família, né? Amigos. Acho que não dá para fechar assim, biologicamente o homem trai mais. Eu acho que é melhor olhar para o aspecto cultural, né? No sentido de que eu aprendi na minha interação com os meus valores, com os meus amigos, no laço familiar. Eu acho que isso daí é muito mais importante hoje do ponto de vista sociológico, né? Do que do ponto de vista biológico. Olha que interessante, a gente foi às ruas saber da população o que elas acham sobre esse tema infidelidade. Vamos ver o que eles falaram? Por que você acha que as pessoas traem? O que leva a pessoa à traição? Acho que falta só entendimento mesmo entre os dois, entendeu? Porque alguma coisa está faltando entre as partes, né? Não se entender. Por que você acha que as pessoas perdoam uma traição? Perdoa uma traição? Isso depende muito de cada pessoa, né? Eu acho que falta só mesmo entendimento entre os dois mesmo, entre as partes. Você acredita nessa crença que dizem que os homens traem mais que as mulheres? O que você acha disso? Geralmente é o homem que trai, né? Pela própria cultura, né? Você acredita que os homens traem mais que as mulheres? Por quê? Eu acho que as mulheres traem mais que os homens, porque tem mais mulher que homem. O que você acha das pessoas que perdoam uma traição? É que tem amor no coração, sobre entender o erro do próximo. O que você acha que leva uma pessoa a trair a outra? Várias coisas, né? O principal é ansiedade, saudade, ausência, várias coisas. Você acha que os homens traem mais que as mulheres? Eu acho. Por quê? Porque eles são muito sem vergonha. É isso, né? Por que você acha que leva uma pessoa a trair a outra? A infidelidade, confiança e também quando alguém deixa assim sozinho por muito tempo, né? Não encontra aí, faz isso. O que você acha das pessoas que perdoam uma traição? Eles são muito corajosas, né? Você acha que os homens traem mais que as mulheres? Por quê? Eu acho que sim, porque na verdade eles se acham. Na verdade eu não sei muito bem o porquê, é mal falta de confiança um no outro, para poder levar a trair uma pessoa, né? Você perdoaria uma traição? Eu perdoaria, dependendo do caso. A cultura que existe, né? Ao longo da história. Porque eles perdoam, a maioria das vezes é pelo amor, né? Quem ama realmente perdoa. E a pessoa que servem a Deus, cristão no caso, então mais provável a perdoar, porque Deus é amor. E quem ama a Deus ama o próximo, né? Então somos capazes de perdoar, por mais que doa a traição, mas o certo é relevar, tentar esquecer e não ficar relembrando as mágoas, né? Por que você acha que as pessoas traem? O que leva as pessoas a trair, na sua opinião? No casamento, na amizade, no casamento, às vezes é conflito em casa, né? O marido que não é carinhoso à esposa, seus filhos, não fazem por onde, a esposa está querendo que o marido adivinhe o que ela pensa e o marido não consegue adivinhar. Então ela tem que obrigar ele a adivinhar, então isso gera bastante conflitos no casamento. Olha aí a opinião das pessoas. A gente vê que tem opiniões bastante diferenciadas aí. Uns dizem que as mulheres traem mais que os homens, outras falando aí do perdão, que às vezes perdoar é muito relativo, depende do amor. Se a pessoa ama demais, ela perdoa. Tá certo isso, Márcio? Pois é, né? É a questão assim, bem interessante, né? Colocada pelo público, porque a gente aprende, né? Exatamente que o amor perdoa tudo, né? Mas nem sempre, né? Tudo é uma questão de aprendizagem mesmo.
Mas é possível que a gente considere o amor como um fator realmente de perdão. Né? O que a gente percebe também aí, né, na fala é que existe o caráter religioso, ele pode também ser um fator importante, né, na união dos casais. E a gente tem que pensar assim, sabe, Rosiane, quando a gente conhece alguém, né, que a gente tem uma afinidade, né, que a gente escolhe aquela pessoa para ser o teu companheiro ou companheira, a gente vai perceber que a gente não casa ou ficou com alguém pensando em descasar. Na realidade, quando a gente conhece alguém, foi pensando a vida inteira, fazer os 2 projetos de vida, construir família. Então, assim, a gente não pensa exatamente casar para pensar em descasar ou trair mais tarde. Na realidade, teve uma escolha aí preliminar, que envolveu afinidades, jeitos, uma série de questões, né? comportamentos, isso que vai prevalecer. Então, Olha acho que que é bacana. possível. A gente vai continuar falando sobre esse assunto na volta do intervalo, então você aproveita aí para mandar o seu questionamento, a sua dúvida. O número eu já falei para você agora há pouco, é o 92 Código de Manaus, 8136-6669. Participe com a gente, mande aí o seu questionamento, a sua dúvida. Quero aproveitar para mandar um beijo para o Michael Douglas, lá da Raiz, que está acompanhando o estilo de vida. Um beijo para você, Douglas. Obrigado por ficar com a gente aqui sempre de segunda a sexta-feira. Nosso telespectador já fiel de todos os dias. Um beijo para você. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando muito mais sobre infidelidade e também sobre o ciúme. Fique com a gente. O estilo de vida volta já já.